Olá, sejam bem-vindos à aula sobre ilusões visuais. Eu me chamo Fernando e estou sendo orientado pela professora Denise Zancan. Antes de partirmos para as ilusões visuais propriamente ditas, vamos analisar brevemente o olho humano. Nesta imagem esquemática do olho humano, podemos destacar duas partes essenciais para compreender algumas das ilusões visuais que vamos ver nessa apresentação. Esta camada amarela aqui do fundo é a retina. Ela é composta por células sensíveis à luz, capazes de transmitir sinais visuais ao cérebro. E essa outra parte aqui é chamada de nervo óptico, tá? Onde irão sair todos os axônios das células sensíveis ou dos neurônios que estão aqui formando a retina, tá bem? Vamos ver mais de perto essas partes. A retina. Aqui nós temos uma seção da retina, um pedaço dela. Esse pedacinho aqui, dessa ponta que está aumentado aqui nesse canto direito. Nela nós podemos ver as principais células que compõem a retina. Aquelas células fotossensíveis, ou seja, aquelas células capazes de receber um estímulo visual, uma luminância, uma quantidade de luz ou uma cor, por exemplo, um comprimento de onda, são essas células aqui do fundo, tá? Que são os cones e os bastonetes. Tá bem? Nós vamos vê-las depois novamente com mais calma. Tá? Como vocês podem ver, a luz passa por aqui, e essas células aqui que estão no caminho também veremos, e por fim a luz chega até as células fotossensíveis da nossa retina, que vão transmitir esse sinal para as demais e dessas demais em direção ao cérebro. Aqui nós podemos ver uma outra seção, uma seção bem dessa parte aqui, ó, tá? Que é o nosso nervo óptico. Então todas aquelas células que nós estávamos vendo, tá? Nós vamos poder ver aqui nessa ponta aquelas fotossensíveis, por exemplo, tá? Estariam por aqui assim. Aquelas fotossensíveis estão na base aqui. Quando chega no nervo óptico, que é uma saída para os axônios, essa parte alongada dos neurônios aqui, tá? Ela tem que sair do olho, como a gente está vendo aqui, e ir em direção ao cérebro. Essa saída, ela forma podemos dizer, um buraco aqui no fundo do olho, tá? O que acontece, então, se a luz que nós estamos vendo, a luz de uma cor, de uma imagem, tá? Ela entrar aqui pelo nosso olho e, ao invés de chegar nessas camadas onde a gente possui retina e tem as células fotossensíveis para traduzir esse sinal, ela chegar bem em cima do nosso nervo óptico, que é a saída desses axônios todos em direção ao cérebro. O que acontece é o seguinte: nós não enxergamos imagem alguma. Significa que este ponto em específico aqui, ele é o nosso ponto cego. Vocês duvidam ou não acreditam, por exemplo, como a gente pode ter um ponto cego, um ponto onde a gente não enxerga nada, né? No dia a dia a gente não percebe ele, mas a gente pode fazer um teste, que também pode ser uma ilusão visual, para descobrir ou para identificar nosso ponto cego. Nesta ilusão, nesse teste que a gente vai fazer, vai ser o seguinte: vocês vão tapar o olho esquerdo de vocês, vão olhar com o olho direito para este X aqui, tá? Vão pegar uma caneta na vertical, com a tampinha apontada para cima, bem lá na direita, e vão vindo com essa caneta com calma. Óbvio, o olho direito de vocês tem que estar focado no X. E essa caneta vai vindo com calma lateralmente em direção ao X. Em algum momento, quando essa caneta estiver se deslocando, a parte de cima dela, ou a tampa dela, vai sumir. Tá? Essa é a parte do ponto cego do olho de vocês. Tá bem? Pausem o vídeo e tentem fazer. Bom, o que é importante também de sabermos a respeito das ilusões que nós vamos ver a seguir? Essas ilusões, elas vão acontecer, os processos que vão nos fazer ter essas impressões, essas ilusões, eles vão acontecer aqui na retina, no fundo dos olhos, tá? Mas também vão acontecer aqui nas áreas superiores, no cérebro, por exemplo, no nosso córtex visual primário, ou em outras áreas responsáveis pelo processamento visual aqui no nosso cérebro, ok? Bom, essa é a nossa primeira ilusão visual. O quadrado A e o quadrado B têm a mesma cor? Será? Bom, vamos conferir.
Exato, tem a mesma cor. Para aqueles que duvidam, ou aqueles que de repente não acreditam que seja assim, né, voltem o vídeo até o slide anterior, deem um pause, coloquem uma folha aqui em cima e vão tapando, como eu fiz aqui, os outros quadrados ao redor, até retirarem o contexto que está ao redor, até retirarem ou taparem os quadrados que estão ao redor do A e do B. Ou se não, imprimam essa imagem, tá? E depois façam o teste. Mas as duas cores são idênticas, certo? Deem depois um pause e confiram. Nesta outra ilusão visual, esta cor aqui de cima é igual a esta cor aqui de baixo? A resposta vocês já podem imaginar. Sim, essas cores são iguais. Vamos novamente tapar o contexto ao redor dela e voilá! As duas cores são iguais, o mesmo cinza. Nós podemos fazer isso também usando os dedos. Voltem para a imagem anterior e usem os dedos para tapar a parte central dessa imagem, ou um papel, como a gente fez aqui, com esses quadrados, esses retângulos brancos, tá? Utilizem os dedos ou papel e também tenham esse mesmo efeito, tá? Percebam como a gente é enganado em relação a cores com essas ilusões visuais. Bom, como elas acontecem, tá? Um primeiro lugar onde essas ilusões visuais vão acontecer é nesse primeiro processamento da luz ou das cores, que acontece na nossa retina. Esse é aquele primeiro esquema, só para a gente lembrar que a retina é feita de muitas células, essas últimas aqui sensíveis, mas existem muitas outras que a gente não chegou a comentar. Aqui nós podemos ver, de uma maneira mais simplificada ou mais limpa, uma imagem para a gente ter uma noção do que vai estar acontecendo quando a gente enxerga aquelas imagens, aquelas ilusões visuais. A luz que está passando aqui pelo nosso olho, ela entra, passa por essas primeiras células e ela vai encontrar dois tipos distintos de células. Cones, que são essas células aqui responsáveis especialmente por captar comprimentos de luz específicos. Esta daqui, pintada de vermelho, aparentemente comprimentos mais próximos do vermelho, esta do azul, esta do verde, por exemplo. Tá? E estas outras células, os bastonetes, responsáveis por captar luminosidade ou a quantidade de luz. Tá? Bom, vamos passar para o esquema adiante. Bom, então aqui neste caso, chega uma quantidade semelhante de luz, né, ou de estímulo luminoso, para estes bastonetes, estas células fotossensíveis, aquelas células capazes de transmitir uma imagem, uma quantidade de luz, de cor, né, um comprimento de onda, para as demais, até o cérebro. Então, chega aqui uma quantidade de estímulo semelhante em todas elas, o campo receptivo é semelhante, esse mesmo campo aqui, né? Todas elas compartilham esse campo receptivo. Essa mensagem é passada adiante e adiante até chegar no cérebro. Mas o que aconteceria então se ao invés de receber uma mesma quantidade de estímulo, a célula central, esta daqui, recebesse uma quantidade maior de estímulo luminoso, como aparece aqui na esquerda, no foco dessa lanterna, e as células ao redor dela, essas células laterais aqui, esses fotorreceptores que estão do lado dela, ficassem com um estímulo luminoso menor, como se fosse essa penumbra ao redor do foco da lanterna. O que aconteceria seria o seguinte: as células horizontais, essas daqui de baixo, elas estão se comunicando com as células fotossensíveis que estão ao redor, com essas daqui de cima ao redor delas. Entretanto, ao invés de amplificar ou transmitir o sinal que as células fotossensíveis recebem adiante, elas inibem esses fotorreceptores ao redor delas de maneira proporcional ao estímulo luminoso que elas estão recebendo. Isso significa o quê? Significa que quanto maior o estímulo que o fotorreceptor, por exemplo, central, né, como no nosso exemplo, receber, maior a inibição que essas células horizontais vão causar nos receptores ao redor delas, esses daqui, nos fotorreceptores ao redor. Significa que, nesse nosso exemplo, provavelmente apenas o fotorreceptor do meio, esse central, conseguiria transmitir seu estímulo adiante. Essa inibição lateral que ocorre nessas células horizontais
ela aumenta o contraste daquilo que a gente enxerga. Imagine nesse outro exemplo que nós temos 2 cestas de maçãs. Essas 2 cestas de maçãs estão sujeitas a 2 trabalhos. Alguém deve diferenciar a quantidade de maçãs que existe entre elas e uma outra pessoa deve levar essa informação adiante, deve levar essa informação ao dono destas cestas, ok? Quando a luz acende e o trabalho inicia, se percebe que a diferença é muito sutil. Uma possui 48 maçãs e a outra possui 50. Quando se olha uma cesta com essas quantidades, em um primeiro momento, talvez nem se perceba essa diferença. E a informação, quem sabe, que esteja sendo levada adiante, possa ser uma informação não tão precisa. De repente a informação seja, as 2 cestas possuem praticamente a mesma quantidade. Tá? Mas o que aconteceria se, ao invés disso, nós tivéssemos 0 maçãs numa cesta e 2 em outra? A proporção permaneceria a mesma. Continua sendo uma diferença de 2 maçãs de uma cesta para outra. Mas a informação que é levada adiante é uma informação mais precisa. Se sabe que a diferença de uma cesta para outra são 2 maçãs. Essa diferença também acontece na inibição lateral. Isso é um aumento do contraste em relação à informação que está chegando. Então, no caso dos exemplos que a gente deu de ilusão visual com cores, nós temos 2 coisas que importam aqui. A primeira delas é este efeito que acontece nas células horizontais, se comunicando com os fotorreceptores, essas células de baixo bipolares aqui, esses outros neurônios, que nós chamamos de inibição lateral. Ele aumenta o contraste, né? E a segunda coisa é o contexto onde se insere a imagem que nós estamos enxergando. Então, vamos analisar aqui embaixo. Por exemplo, nós temos diferenças de luminosidade, de brilho, diferenças de cores aqui, uma cor bem escura aqui, uma cor bem clara aqui. Tá? Então, nós temos aqui um efeito, um aumento de contraste nessa região. Tá? Além desse aumento de contraste, nós temos também um contexto, que é o seguinte: parece que esta região aqui está sendo iluminada, enquanto que esta aqui de baixo está sendo sombreada. Então, quando nós temos a impressão de que esta parte de cima é preta, devido às bordas dela, que nos informam isso, mas ela está sendo iluminada, ela está ficando mais clara devido à iluminação. Enquanto que essa de baixo, que é bem clara, branquinha aqui, está sendo sombreada. E o fato de ser sombreada faz com que ela escureça. Essas 2 informações somadas, o contexto mais o aumento do contraste, faz com que o nosso cérebro perceba essas cores que são iguais como se fossem diferentes. Para nossas próximas ilusões visuais, precisaremos entender como funciona a nossa visão 3D, ou seja, nossa visão de profundidade, como o cérebro interpreta que algo possui profundidade. Vejamos, uma das pistas que nós temos para que o cérebro entenda que as coisas possuem profundidade é a perspectiva linear, que é essa sensação de que as linhas estão todas se encontrando num ponto no horizonte, ou que os objetos que estão se afastando de nós estão diminuindo de tamanho. Essa perspectiva linear dá a entender para o cérebro de que esses objetos possuem profundidade, ou estejam mais distantes de nós. Por exemplo, neste exemplo das canetas aqui, nós temos 2 linhas traçadas, uma em cima e uma embaixo, uma linha que está distante da parte de baixo, outra linha que está distante da parte de cima. Essas 2 linhas vão se aproximando da parte de cima e da parte de baixo da outra caneta, e nos dão a impressão de que esta caneta é menor e que esta caneta é maior. Mas as 2 canetas possuem o mesmo tamanho. Se quiserem, pausem o vídeo, meçam com uma régua. Tá? A perspectiva linear, então, nos dá a dimensão de profundidade, certo? Outra pista que nos dá a dimensão de profundidade é a sombra. A sombra também nos dá a entender que algo esteja mais acima, mais distante, mais afastado. Por exemplo, quando nós vemos essa bola
rodando aqui nesta tela. E depois, pensamos, o que aconteceria se nós acrescentássemos nessa bola uma sombra? Uma sombra que anda junto com a bola daria a impressão de que esta bola de fato está tocando o chão. E se essa sombra, ao invés de estar do ladinho da bola, se afastasse dela enquanto a bola anda na mesma posição e pelo mesmo trajeto que nessas outras duas imagens? Nós teríamos a impressão de que a bola está subindo, apenas devido ao movimento da sombra. Tá? Mesmo a bola traçando o mesmo trajeto nas três imagens. Então, a sombra nos dá uma dimensão de profundidade também, certo? E nos ajuda a compreender que as coisas possuem três dimensões. Para perceber que as coisas possuem três dimensões, também nos ajuda o fato de nossa visão ser estéreo ou estereoscópica. Significa que cada olho percebe as coisas de uma maneira levemente diferente. O campo visual, por exemplo, do olho esquerdo, sendo este daqui, possui aqui no cantinho um pedaço que o campo visual da direita não alcança. E vice-versa. O campo visual da direita possui aqui um pedacinho que o campo visual da esquerda não consegue alcançar. Na prática, o que isso significa? Significa, por exemplo, que se você estiver olhando para o seu dedo próximo do seu rosto, o seu olho direito enxergará, por exemplo, sua unha, enxergará essa parte do dedo, enquanto que o seu olho esquerdo enxergará o outro lado do dedo, enxergará outras partes, certo? Então, a somatória de imagens levemente diferentes de um mesmo objeto também informam para o cérebro que este objeto possui três dimensões, ou que este objeto possui profundidade. Um dos primeiros cientistas que percebeu esta dinâmica do cérebro para perceber profundidade na estereoscopia, ou no fato de que cada olho enxerga uma imagem levemente diferente de objetos que têm profundidade, foi este cara chamado Charles Whitstone. Ele inventou uma máquina chamada estereoscópio, que é o seguinte: consistia numa imagem A, aqui na esquerda, uma imagem B, aqui na direita. Essas imagens eram levemente diferentes. E quando a pessoa colocava sua cabeça aqui em cima e cada olho observava apenas uma dessas imagens, essa pessoa tinha a impressão de que estava enxergando um objeto tridimensional, com profundidade. Depois, um outro cara chamado David Brewster inventou um estereoscópio portátil, onde as pessoas enxergavam aqui com o olho esquerdo e com o olho direito, e cada uma das imagens que constava aqui neste estereoscópio era uma imagem de um mesmo objeto, vista por pontos de vista levemente diferentes. Se usava, às vezes, câmeras que tinham duas lentes, com mais ou menos a mesma distância que o olho humano tem um do outro, certo? E daí captava imagens levemente distintas. Bom, uma outra coisa percebida neste período era que alguns papéis de parede que repetiam suas formas e suas imagens causavam em algumas pessoas uma sensação de tridimensionalidade. Mas como essa sensação era causada se o papel é em duas dimensões, o papel é plano, né? Papéis de parede que se colavam nas paredes de hotéis e outros lugares. Desta maneira aqui que vamos explicar. Quando a pessoa olhava e colocava o foco dela, o que significa os dois olhos estão observando a mesma imagem, ela percebia que essa imagem estava no mesmo plano. Imaginem que esta linha seja o papel de parede e estes pontos sejam os objetos do papel de parede. Quando os dois olhos observam o mesmo objeto, ela percebe que o objeto não tem profundidade. Mas às vezes, quando a pessoa consegue modificar ou mexer a posição dos olhos para que o foco não esteja aqui neste objeto central, o que acontece é
o seguinte: caso o olho esquerdo foque mais adiante e o foco passe por esse objeto aqui da esquerda, e o olho direito faça a mesma coisa, fazendo com que o objeto da direita seja focado pelo olho da direita, se forma aqui no fundo, aonde de fato não existe uma imagem tridimensional daquele objeto. Então, quando eles olhavam para o papel de parede, colocando o foco como se o objeto estivesse atrás do papel, eles tinham a impressão de que aquele objeto tinha 3 dimensões, era tridimensional, estava mais para frente ou mais para trás. E a distância das imagens definia o quão para trás ou para frente esses objetos estavam. Se nós tivermos objetos mais próximos, como no exemplo desses pontos cinzas aqui, nós teremos o quê? Uma distância menor, significaria que esses objetos estariam mais próximos de nós na hora de enxergá-los tridimensionalmente. Para consegui-los enxergar de forma tridimensional, se vocês quiserem, depois da explicação, pausem o vídeo para tentar, será necessário fazer com que cada olho veja ou foque apenas um destes objetos. Uma das formas de fazer isso é embaralhar um pouco a imagem e tentar imaginar que o foco tenha que estar atrás desta imagem. Existem outras formas de se fazer e, pesquisando na internet sobre autoestereogramas, vocês vão encontrar várias formas de se fazer isso. Mas aqui está um exemplo. Aqui nós temos outro exemplo de estereoscopia, ou de perceber profundidade através da diferença entre o foco nos dois olhos. Neste caso, o que se fez foi copiar um trecho de palavra. Se pegou esta quantidade de palavras aqui e de espaços, essa quantidade de caracteres daqui, se copiou ela para cá, para cá, para cá e para cá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cópias dessas mesmas palavras. O que se fez foi pegar um pedacinho dessas cópias, que foi estas palavras aqui, e aproximar apenas este daqui e este daqui. Então, a distância entre esses dois pedaços de palavras aqui, entre essas duas frases, foi reduzida. O que significa que, ao invés de os dois olhos focarem numa mesma palavra, no mesmo pedaço de palavras aqui, no mesmo trecho de palavras, se o olho esquerdo passar o foco dele por aqui e o olho direito passar o foco dele por aqui, vocês vão ver este pedaço aqui, estas 4 palavras, ganharem profundidade ou parecerem que estão mais para trás neste texto. Tá? Se quiserem, voltem um pouco o vídeo e testem se vocês conseguem fazer. Geralmente, o que se faz é, imaginem 2 pontos aqui em cima, ou 2 pontos aqui na página, tentem embaralhar esses pontos até que vocês enxerguem 4 deles. Depois que vocês enxergarem 4 pontos, quando a visão estiver embaralhada, vão relaxando até que estes pontos centrais se fundam e vocês passem a enxergar apenas 3. Quando enxergarem apenas 3, tentem focar neste ponto central. Significa que cada olho está passando por um destes pontos e está se vendo uma terceira imagem que não existe. É nessa imagem que não existe que vocês devem focar os olhos de vocês. Este livro aqui, Magic Eye, ficou famoso por também conseguir fazer estes autoestereogramas, estas imagens que possuem uma ilusão visual, algo que ou tem profundidade ou salta a tela, uma imagem em 3D que não precisa de óculos. Os olhos também precisam ser embaralhados, também precisa se embaralhar o foco para enxergá-las. Mas elas possuem o mesmo processo. Se copia várias vezes a mesma imagem, repetidamente, e a distância entre alguns pedaços é modificada, para que os olhos tenham a impressão de que essa imagem tem profundidade. Esta imagem da capa, vocês podem tentar. Tentem focar bem no centro desta imagem aqui,
deem o pause antes dessa imagem ser riscada, foquem bem no centro dela, embaralhem um pouco a imagem e afastem um pouco o rosto da tela e tentem enxergá-la em 3D. Por fim, nós podemos ver um outro exemplo de autoestereograma, onde existe uma imagem de um escorpião escondida aqui em 3 dimensões. Essa imagem do escorpião foi copiada inúmeras vezes para cá. Aqui nós podemos ver, aqui tem, aqui tem. Depois de ser copiada inúmeras vezes, a distância entre as partes do escorpião, entre a cauda, por exemplo, entre a cabeça, entre as patas, foi sendo medida. Quanto mais próximo ou mais distante, definem, depois que a gente enxerga em 3 dimensões esse escorpião, o quão distante ou próximo de nós essa ilusão de 3D está. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a nossa aula sobre ilusões visuais. Agradecemos o Departamento de Fisiologia, o Programa de Pós-Graduação em Neurociências, o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, o ICBS da URGS. E é isso. Muito obrigado.